Investidores, temos nesse momento o Bitcoin sendo cotado aos 84.800 dólares, quase 85 mil dólares, e a gente vai dar um giro bem rápido para repercutir esse momento do Bitcoin, que vai acessando aqui uma nova fase dentro desse ciclo, uma nova fase de acumulação, né, investidores? Que, olha só, Bitcoin é um ativo que hoje ainda é adotado por uma parcela muito pequena da população mundial, né? Apenas 3% da população mundial tem exposição ao Bitcoin. Isso é compatível ao uso dos bancos online em 96, uso das mídias sociais em 2005 e uso da internet em 1990. A gente está muito no começo ainda, e pelo fato da gente ter uma parcela tão pequena da população usando o Bitcoin, seja como um meio de pagamento, seja como um ativo de investimento, isso faz com que a grande parte da galera ou não tenha conhecimento de Bitcoin, ou já conheceu o Bitcoin, já ouviu falar de Bitcoin e está esperando o quê? Aquela oportunidade de entrar para o mercado em um momento favorável, que é o que todo mundo espera, né? Ninguém quer entrar em um momento desfavorável. E o que nós estamos vivendo nesse momento, investidores, basicamente, é o início de uma nova fase muito favorável para você aumentar a sua exposição em Bitcoin, ou você entrar para o Bitcoin agora, né? E veja que o preço do Bitcoin sofreu uma queda, né, uma correção. Eu não chamo nem isso de desvalorização, isso é uma correção. O preço sobe, aí ele atinge patamares que vão além do que o mercado considera justo para aquele momento, para aquele dia, para aquela semana. Aí vem uma racionalização do mercado e o preço corrige. Só que ele corrige para um novo patamar, um patamar acima do patamar de antes. É isso que está acontecendo agora. Veja que durante todo esse ciclo a gente tem esse efeito escadinha, né? O preço sobe, corrige, estabiliza em um novo patamar. Sobe, corrige, estabiliza em um novo patamar. Sobe, ele vai além daquilo que seria o justo, ele corrige para uma nova faixa de preço que gera muito interesse do mercado, gerando um equilíbrio no preço, um equilíbrio entre a oferta e a demanda. A procura ou o interesse por Bitcoin aqui nesses níveis de preço fica muito maior do que o interesse de sair e de vender. Aí ele estabiliza, ele vai lá e atinge um novo patamar de preço, certo? E aí o mercado vai e realiza esse processo novamente, e é exatamente o que está acontecendo nesse momento. Na última pernada de alta, o Bitcoin chegou a 109 mil dólares, e agora ele chegou a bater 78 nesse processo de correção, e não de desvalorização, né? Até porque o preço do Bitcoin, neste ciclo, vai atingir patamares acima de 150 mil dólares. A gente está esperando que ele bata 150 mil dólares ainda em 2025, eu acredito que isso deve acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu penso que isso não vai ser tão tarde assim não, tá? E aí a gente começa a ver os indicadores do mercado mostrando o playbook, né, investidores? Todas as etapas que deixam claro que a gente está entrando em uma nova fase de acumulação, né? Que para quem estava de fora ou para quem tem um capital ainda e tem interesse de colocar em BTC, representa um ótimo momento, né? Dá um giro aqui por alguns dados, né, que mostram pra gente que a gente acessou essa nova fase de acumulação para o BTC. Temos o Bitcoin sendo cotado aos 85 mil dólares nesse momento, o mesmo preço de novembro do ano passado, quando o mercado estava vivendo uma super euforia e o preço estava sobrecomprado, certo? Sobrecomprado. Só que nesse momento a gente atingiu essa mesma faixa de preço e veja, o preço está sobrevendido nesse indicador que mede a força relativa do preço do Bitcoin em relação a cada momento, né? Mostrando pra gente que nós já estamos chegando nesse ponto de irracionalidade nesse processo de correção, né? Isso levou o mercado a um ambiente de medo extremo, né? Nós chegamos a 10 pontos no indicador de medo e ganância. Isso aqui é muito raro, tá, investidores? É muito difícil você ter uma oportunidade de entrar e colocar dinheiro em Bitcoin nesses momentos aqui. A última vez que isso aconteceu foi no crash da Terra Luna lá em 2022, que a gente cobriu isso aqui nesse canal, né? E eu mostrei para vocês em análises desses últimos dias todas as vezes que o Bitcoin bate medo extremo, o nível de preço, e a gente vê que sucessivamente o tempo vai passando e ele vai batendo medo extremo com um preço mais alto, né? Mostrando pra gente que, sim, entramos em uma janela nova de reacumulação para o Bitcoin, que teve um nível de liquidação
em posições de long, né, posições compradas dentro dos mercados futuros, que foi basicamente a maior do ciclo, né? Na verdade, foi a maior desde o ciclo passado. A gente só teve um nível de liquidação maior em outubro de 2021, né? Antes da gente dar essa última pernada de alta lá naquele ciclo, que a gente também já estava cobrindo o mercado aqui nesse mesmo canal, né? Ainda com pouquíssimos investidores acompanhando o conteúdo, mas a gente já estava aqui cobrindo o mercado. E então atingimos um novo nível de liquidação que, basicamente, investidores, faz uma limpa no mercado. Ele tira do jogo especuladores, né? E aí ele vai mantendo os bitcoins, ou mantendo os níveis de alavancagem, nesse caso, nas mãos de investidores que são mais prudentes e que estão mais bem posicionados e que têm um conhecimento maior do Bitcoin, que tem um procedimento de gerenciamento de risco mais eficiente para se operar dentro desse mercado. Veja que o nível de realização de perdas dos investidores de curto prazo bateu recordes, né? Olha só. Olha aqui. Foi a maior realização de perda do ano de 2025, né? Então, quanto mais o preço cai, mais os investidores que se expuseram ao Bitcoin no curto prazo, que são pessoas que... Às vezes o cara não tem nem culpa do que ele está fazendo. Ele está fazendo no desconhecimento. Às vezes ele não dispôs de tempo para aprender sobre o Bitcoin, para aprender os fundamentos do Bitcoin, para aprender sobre o ciclo do Bitcoin, para aprender como que a banda toca aqui, né? Para ele conseguir dançar dentro do tom, para ele conseguir dançar, para ele não sair do ritmo, né? Você vai tentar dançar uma música que você não conhece, você vai errar o passo. É basicamente isso que acontece com esses investidores de curto prazo que se assustam e saem do Bitcoin oferecendo saída de liquidez para quem está querendo realizar lucros, né, e coisas do tipo. Veja que baleias é o playbook, investidores, ó. É indicador por indicador, olha lá. E baleias estão comprando, novas baleias lá, new whales. Novas baleias acumulando cada vez mais, né? E os investidores de curto prazo saindo, né? O nível de interesse por Bitcoin atingiu patamares mínimos, né? Olha só. Procura por Bitcoin medida pelo Google Trends. A gente tem aqui patamares de desinteresse que normalmente revelam fundo, né? Nessa fase de consolidação. Olha só aqui. Aqui, né? Patamares parecidos aqui, ó, atingimos patamares parecidos aqui. Aqui a gente tinha níveis de interesse ainda mais abaixo. O preço do Bitcoin era 25 mil dólares, tá? Aqui, ó, 25 mil dólares. E a atividade especulativa lá na PumpFan, a galerinha que fica tradando meme coins, também, olha lá, o nível de... Isso aqui é um indicador que a gente pode interpretar como nível de interesse, tá? Atingiu mínimas aqui, olha só, absurdas. A galera tá fugindo de meme coin agora, né? Que era a narrativa, o meme coin super cycle. Quando a gente chega nessas fases corretivas do mercado, a gente vê basicamente a galera fugindo, né, desses ativos que não possuem fundamentos que trazem uma segurança de que eles vão se recuperar no futuro, né? E olha só, a gente está vivendo um período favorável para ter exposição no Bitcoin. Eu até mostrei isso nessa publicação lá no Instagram, mostrando um cálculo feito quando o Bitcoin cai 17% em 70 dias. A gente já até passou, né? A gente chegou lá nos 28%. Mas veja que no curto prazo, cara, até 60 dias é pouco tempo. A gente vê que o Bitcoin sobe em 60% das vezes, né? 20% das vezes ele subiu uma média de 14%. Em 40% das vezes ele recuperou completamente as perdas. E quando ele cai, ele tem uma queda média de apenas 14%, né? Que para quem é desse mercado, isso aqui é easy. É fácil você suportar uma queda de 14% aqui, né? Ou seja, a gente tem uma relação, até quando a gente olha o histórico, né, de preço e as variações, observando horizontes curtos de tempo, a gente já começa a ver uma janela muito favorável, né, para você ter posições em Bitcoin. Em um momento em que basicamente nenhum indicador, a gente tem uma lista aqui de 30 indicadores, nenhum deles está dando uma indicação de topo cíclico para o Bitcoin. Tanto que tá aqui, ó, 100% hold. Tá? O resultado desse indicador. Não precisa nem de 30 para você analisar o Bitcoin, né? E entender se a gente está realmente em uma fase de formação de topo cíclico ou não. E se você for razoável, você vai entender que, são 30 indicadores, a maioria desses indicadores são indicadores consolidados que eram usados no ciclo passado. E
Pô, já pensou o Bitcoin formar topo e nenhum indicador sinalizar isso? Não, aí a gente vai ter que rever, né, investidores, todo esse mercado. A gente vai ter que rever todas essas métricas. A gente vai ter que começar novos estudos e desenvolver novos indicadores do zero. Porque os maiores e mais utilizados, se o Bitcoin formou topo e nenhum acertou, não, peraí. Né? A gente vai ter que rever isso aqui, né? Só que para mim, Adriano, não é o caso. Esse não é o caso, tá? Eu confio muito mais nesse conjunto de indicadores do que na opinião de quem fala que nós chegamos em um topo de ciclo, né? Até porque, investidores, o Bitcoin e até mesmo as altcoins, historicamente não formam topo de ciclo com a dominância nesses patamares, 60%, tá? A dominância do Bitcoin é o valor de mercado do Bitcoin em relação ao todo do mercado. Qual é o percentual de participação do valor de mercado do Bitcoin em relação ao todo do mercado? Hoje é 61,25%. E nos topos de ciclo passados, a gente experimentou... Olha só. Aqui na linha de cima, no quadro de cima, a gente tem o total 2, que é o valor de mercado das altcoins. E a gente tem o Bitcoin. O total 2 é a linha rosa e o Bitcoin é a linha roxa. Veja que quando o mercado forma o topo, a dominância está lá embaixo. Tá? Ó. Olha lá. 1 de janeiro de 2018. Dominância estava em 39%. No ciclo passado foi a mesma coisa, né? Olha só. O mercado estava formando o topo, a dominância estava em 40%. Né? E nesse ciclo, por que a gente formaria o topo com a dominância em 60%? Quer dizer que não possa acontecer? Não. Pode até acontecer, né? Mas eu quero bons argumentos que justifiquem um porquê. Ah, dessa vez é diferente por isso. E o que a gente nota é a ausência dos bons argumentos. A gente não tem argumentos que justifiquem e que expliquem pra gente por que dessa vez o Bitcoin tá formando um topo com a dominância 60%. Tá? A gente tá disposto a aprender, a ouvir e tal, mas a gente também já tem estrada aqui na Investidores. A gente vai ouvir qualquer coisa e acreditar. Né? Precisa ser bons argumentos. Se forem bons argumentos, a gente vai olhar e falar, putz, cara, tem razão. Tá? Mas eu não tive acesso a nenhum estudo, nenhum indicador, nada que me convencesse, tá? De que dessa vez é diferente, tá? Por isso que eu sigo confiante, investidores, e a gente vai continuar compartilhando os conteúdos aqui no canal. Vou deixar o convite para você se inscrever e ativar o sininho de notificações, tá? A comunidade cresceu muito nesses últimos tempos. No começo do ano passado a gente era 12 mil investidores aqui, e aqui você vai encontrar leituras quase que diárias desse mercado. E quero até deixar um alô pra galerinha que cornetou quando eu falei, ó lá, quando eu soltei esse vídeo aqui, ó, eu vendi, né? Tomei uma decisão importante no Bitcoin, realizei 40% da minha posição em Bitcoin a 100 mil dólares para fazer caixa, né? Para poder me reposicionar, principalmente em Ethereum, né? Tenho caixa ainda tô com caixa, né? E aí a turma falando, sardinha, né? E aí a gente acaba chegando à conclusão que, enfim, não vale a pena nem comentar, né, investidores? Mas enfim, a gente vai seguir em frente, então junte-se a nós. A gente vai fazer uma live aqui no canal nesse final de semana de carnaval. A gente vai ter Smart Talks de número 23. Eu vou agendar o horário certinho lá com os membros do nosso Telegram. Essa live acontece aqui no YouTube, só que o acesso é exclusivo para a nossa comunidade fechada do Telegram. Então, o link está na descrição para você conhecer a nossa comunidade, entrar para a comunidade ter acesso a essa live, onde a gente vai repercutir o mercado em uma análise com bastante interação junto com os membros, repercutindo os pormenores desse mercado, dessa fase do ciclo. Tá? Então, junte-se a nós na nossa comunidade fechada e aqui no YouTube também, tá? Eu acredito, investidores, que a gente pode até, quem sabe, passar por uma fase de acumulação que leve algumas semanas aqui, tá? Isso tem sido um padrão aqui do Bitcoin nesse ciclo. Veja que quando a média de 100 e a de 200 estão se encontrando, é quando a gente começa a ver o Bitcoin dar sinais realmente de força ali, de que ele pode iniciar um movimento de recuperação. E isso, neste ciclo, né,
tem levado algumas semanas, né? Ele tem levado algumas semanas para iniciar um movimento de alta forte mesmo, que rompa o topo anterior, né? Então, eu acredito que a gente pode ter uma janela de oportunidade aqui que dure algumas semanas ainda, tá? Pelo menos essa é a leitura que eu tô fazendo. E a gente vai repercutindo tudo que acontecer aqui dentro do canal, tá bom? Deixe o seu like se você gostou do vídeo, um forte abraço a todos e até a próxima.